Os portos são os pulmões do nosso país. Por eles chega o trator, a máquina, o caminhão, o automóvel que importamos. Joano amino, Joano amino, imakecha, Joano amino, imakecha. Quem me ensinou foi os homens do Porto. Os meus papás que eu apanhei aqui. É aqui onde a minha vida começou aqui. Antigamente, segundo a explicação das pessoas que eu venho apanhar aqui, aquilo que hoje faz-se com as máquinas, através das empilhadeiras, aquelas máquinas grandes, antigamente fazia-se com as mãos. Então eles dotaram um sistema de cantar. Aquilo era uma maneira de se entreter. O trabalho aqui era difícil, era um trabalho duro. As pessoas que cantam são estivadores do Porto de Lourenço Marques, que depois se estendeu em Porto de Maputo. Os estivadores eram pessoas do campo. Eles vêm de Majacase, de Bilene, Damacy, Alto Xangane, que é Chubuto, né? Eram as pessoas que davam o corpo para descarregar e carregar mercadoria, normalmente pesada. Samora Machel, não é, que visitou o Porto por 3 vezes consecutivas em 1983, numa dessas visitas, ele, como era tradição na altura, não é, ele foi recebido por um grupo coral que era composto por estivadores de facto. E Samora Machel, tendo sido uma pessoa que nasceu e cresceu nos meios culturais de onde vinham aqueles estivadores, ele notou logo que as letras haviam sido adaptadas para não ferir suscetibilidades. Um jornalista da Rádio Moçambique, chamado Morrete Bazima, ele olhou para o Bazima e disse: olha, Bazima, eu quero que tu, trabalhando na Rádio Moçambique, organizes uma sessão de gravação destas cantigas todas da estiva, mas na sua versão original. Esse meu colega chamado Bazima organizou a gravação, ensaiaram aqui neste estúdio, onde aqui ficava o controlador, mas no estúdio contíguo a esta regi estavam lá eles todos, eram talvez 12 estivadores, gravaram aqui essas cantigas todas. Mas atenção, Samora Machel, quando orientou os estivadores a virem gravar aqui na Rádio Moçambique, ele disse ou avisou ao repórter da rádio que, olha, estas cantigas, na forma original como tu vais mandar gravar, não é? Não é para a rádio difundir, é para guardar. Isto é cultura. As letras dedicadas àquele descarregamento de armamento, de munições, não é? Eram cantadas metendo essa informação nas cantigas, e eles sabiam que alguém iria transmitir às redes, né? As redes da clandestinidade, para informar que tipo, que quantidade de material é que estava descarregado nos portos, neste caso particular, no porto de Lourenço Marques. Aparecia alguns, esses que colaboravam com os chamados combatentes clandestinos.
é que levava a informação aqui, no nosso grupo de estivadores. Era uma maneira de apoiar o nosso movimento lá. Quem não quer a independência? É evidente que essas cantigas não são cantigas radiofónicas, são cantigas para serem preservadas na rádio, porque a rádio é um grande edifício de história deste país. Os estivadores inventaram isso aí, chamar, a dizer que é Maquechan, é Maquechan. Zou referiam a Eduardo Mungano. Vota com o Afana, não Afana, vota com os soldados. Está falando dos combatentes da luta de libertação nacional. Então eles diziam assim, e é esta frase que me fica marcante para toda a vida, no dia em que tu voltares, né, até as campas se abrirão e os mortos vão acordar para dançar. Mas isto dito poeticamente, com poesia pura, com linguagem própria e quase poético. A partir do sofrimento que eles tinham, construíram um sentido de vida. E qual era esse sentido de vida? Eram justamente as aspirações do povo moçambicano. Não conheço nenhum país que não tem história. Não conheço nenhuma revolução que não tem história. É através da história que nós conseguimos corrigir os nossos erros. A história tem que ficar para ensinar os nossos filhos que no passado os nossos pais viviam assim. A minha próxima encarnação, eu quero que Deus me coloque no Porto, não no outro sítio, não. Deus me deu a sorte de trabalhar aqui, só e só. Mwana mama